Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha nós aqui de novo e hoje abordando o tema a igreja que causa náuseas em Deus. Eu sei, é um tema um tanto polêmico, mas porém se faz necessário nós discutirmos nos dias atuais. Antes de nós adentrarmos o tema, quero pedir que você se inscreva no nosso canal, para que esse canal venha crescer e mais pessoas possam ser atingidas. Também ative aí o sininho das notificações, para que cada novo vídeo que nós venhamos postar, você seja notificado. E também deixe o seu like no nosso canal, para o canal continuar a crescer cada vez mais. Este é o meu, é o seu, é o nosso canal, a verdade vos libertará. E adentrando ao tema de hoje, a igreja que causa náuseas em Deus. Eu quero ler aqui na palavra de Deus, Apocalipse 3, a partir do verso de número 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha que interessante, querido. Eu sempre falei, meu Deus, que palavra forte, que palavra impactante. Deus está dizendo, vomitar-te-ei da minha boca. Algumas pessoas, alguns estudiosos da palavra de Deus, eles vêm dizer que essas igrejas, a saber, as 7 igrejas da Ásia, se relacionam a determinado tempo da igreja de Cristo Jesus na Terra. Isto é, que os estudiosos vêm a dizer. Se isso realmente for verdade, né, eu posso afirmar que esta igreja, a igreja de Laodiceia, né, é a igreja que nós estamos vivenciando hoje. Nós estamos vivendo hoje a igreja de Laodiceia. Igreja que Deus disse, ó, tu não és quente, tu não és frio e nem quente, tu és morno. E por ser morno, eu vou vomitar da minha boca. Então, querido, essa igreja que causa náuseas em Deus, essa igreja que faz Deus querer vomitar, né? É essa igreja que estamos vivendo hoje. Por muito tempo, eu interpretei esta palavra, esse quente e frio, tinha a ver com ser pentecostal ou não. Né? Quantas vezes disse, não, Deus quer que você vá na igreja, dê glória, aleluia, fale em língua, fale em mistério, entra no reteté, porque se você não fizer isso, Deus vai vomitar você da boca dele. Eu relacionei esse quente e frio com uma pessoa ser pentecostal. Eu não. Eu estou dizendo, eu por muito tempo achei isto e tinha para mim que isto é verdade. Mas essa palavra vomitar da boca, uma palavra eu achei muito forte, entendeu? Uma palavra impactante. E eu realmente vim ler, vim meditar e pesquisar na palavra de Deus e essa igreja de Laodiceia, né? E eu lendo esta passagem mais a fundo, e eu percebi que não tem nada a ver com ser pentecostal ou não ser pentecostal, ou ser do manto, ou ser do reteté, ou não ser, ou você dá a glória a Deus alto na igreja, ou não dá a glória a Deus alto. Na verdade, Deus está falando de uma igreja imparcial,
Ele está falando de uma igreja que tolera o pecado, uma igreja que faz vista grossa para aquilo que está errado, uma igreja que está negligenciando a verdade, uma igreja que não se posiciona. E que igreja é essa que não se posiciona? Nós estamos vivendo dias assim. A igreja de Laodiceia é a igreja dos dias de hoje. Uma igreja que não se posiciona nada. Os pastores têm medo de pregar a verdade, têm medo de pregar contra o pecado, contra aquilo que é errado, e perder os membros, e perder o dizimista, e perder o ofertante. Uma igreja que tem medo de pregar contra a maçonaria, contra o homossexualismo. Uma igreja que tem medo de pregar contra a idolatria, por ter medo de perder membro, perder dizimista e assim vai. Ou mesmo por achar que essa é uma mensagem que não vai atrair pessoas, uma mensagem que não deve ser pregada na igreja. Então, a igreja de Laodiceia, estamos vivendo nos dias de hoje. Uma igreja que não prega contra nada mais. Só quer saber pregar a mensagem da prosperidade, a mensagem da autoajuda, né? A mensagem que ensina você a trocar com Deus, como se Deus fosse um comerciante. Então, querido, eu estudando mais a fundo, percebi que quando Deus fala, tu não és quente nem frio, tu és morno, é uma igreja que não se posiciona, uma igreja imparcial, um povo em que admite nos seus seios, no seu meio, pessoas que estão em pecado, que estão no erro, no adultério, pastores que estão em erros, mas não se posiciona, não toma uma decisão em discipliná-los, né? Enquanto que muitas vezes um membro que está começando agora, facilmente é criticado, até mesmo expulso, excluído da igreja. Então, é essa igreja de Laodiceia. O interessante é que a Bíblia vem nos dizer, lá no livro de Ezequiel, que sobre o atalaia. Deixa eu achar aqui. Ezequiel capítulo 33, do verso 6. Mas se quando o atalaia ver que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier, e levar uma vida dentre eles, e esse tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. Está vendo? A igreja de Cristo é colocada na terra sobre a atalaia. Deus está dizendo aqui ao profeta Ezequiel que se ele não se posicionar, não se colocar como atalaia, aquele que vigia, aquele que vê, e quando vier o inimigo com a espada e levar a vida daquele que foi desavisado, e aquele que foi desavisado for levado na iniquidade, o sangue dele vai cair nas costas do atalaia. Está entendendo? Ei, igreja, nós somos colocados como atalaia. Se eu e você não nos posicionarmos, não nos colocarmos como atalaia, o sangue daqueles que estão morrendo na iniquidade vai cair sobre a minha e sobre a sua costa. Ei, o interessante é que essa igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, a cidade de Laodiceia, ela estava situada no vale do rio Lico. E o rio Lico, no vale do rio Lico, junto com Laodiceia, havia outras, mais duas cidades, eram 3 cidades. A cidade de Laodiceia, a cidade de Hierápolis e a cidade de Colossos. Então é verdade que Paulo escreve a sua carta
aos Colossenses, e na sua carta aos Colossenses, Paulo cita também a cidade de Hierápolis e cita a cidade de Laodiceia, e pede que essa carta aos Colossenses também seja lido em Laodiceia. O interessante é que a cidade de Hierápolis era conhecida como uma cidade termal, de águas quentes, de águas medicinais. Já a cidade de Colossos era conhecida como uma cidade de águas frias, águas refrescantes. E Laodiceia não possuía águas para o seu abastecimento interno. Era preciso vir água de fora para ser abastecido. E eu fiquei intrigado com essa colocação. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela vem para Laodiceia. E na interpretação bíblica, na hermenêutica, nós temos que entender quem vai receber a mensagem. Então essa mensagem foi destinada a quem? A Laodiceia. Quando Deus diz, tu não és frio e nem quente, ele estava falando numa linguagem em que o povo de Laodiceia ia entender. Então eu tentei entrar no pensamento, como se fosse alguém morando em Laodiceia, e fosse entender. Quando Deus estava se referindo a quente e frio, ele estava referindo às águas. Por quê? Porque em Hierápolis tinha água quente. Em Colossos tinha água frio. Porém, em Laodiceia a água era morna. Então ele estava falando uma linguagem em que o povo estava entendendo, né? E o interessante, sabe o que é o interessante? Sabe o que eu achei aqui de interessante mesmo? Que as águas de Laodiceia vinham de fora, vinham em dutos. E quando saía, por exemplo, lá de Hierápolis, saía quente, porque lá tinha as águas termais, saía termais. Então quando vinha de fora, vinha quente. Mas quando chegava em Laodiceia, chegava morno. E às vezes, muitas vezes até mesmo barrenta, água suja. Então o problema de Laodiceia não era a água, era os dutos, era o encanamento de péssima qualidade. E sabe o que eu entendo aqui? A mensagem de Deus. Porque a mensagem de Deus, quando ela sai do trono, ela sai quente. E por que ela chega na terra? Ela chega morna. Quando ela sai lá de cima, quando sai do trono de Deus, ela sai uma mensagem renovadora, uma mensagem edificante. Mas por que quando chega aqui na terra, aos ouvidos das pessoas, chega uma mensagem falsificada? Sabe por quê? Porque o problema é nos dutos. O problema tem sido os canais. O problema é os profetas do dia de hoje. Aqueles que se dizem profetas de Deus, recebem a revelação de Deus quente, recebem a revelação de Deus fervendo. Mas quando vai passar para a igreja, passa uma revelação gelada. Sai do céu uma exortação, mas chega na terra uma alta ajuda, uma bênção de Deus, a chave do seu apartamento, a chave do seu carro. Sai lá do céu, uma repreensão, sai lá do céu uma palavra edificadora para salvação, para arrependimento. Mas quando chega aqui na terra, passa pelo duto dos chamados profetas desta era, chamado dos pregadores desta era, dos pastores desta era. Deus, eu vou pregar essa mensagem? Não. Deus revelou a mensagem, mas é melhor pregar uma mensagem mais light, que o povo entenda, que a igreja entenda. A igreja está precisando disso. E daí sai aquela mensagem mascada, aquela mensagem morna, mas não é mais aquele fervor. Ou seja, o problema da igreja de hoje
é os dutos, é os canais, é aquelas pessoas que Deus chamou para falar a verdade que hoje esqueceram da verdade. As pessoas, não, Deus me chamou para o ministério, Deus chamou para ser um pastor, Deus chamou para evangelizar. Mas hoje as pessoas estão se importando, sabe com o quê? Com as igrejas lotadas, com as igrejas cheias, com os templos situosos. Mas a palavra de Deus não tem sido pregada. Ou seja, hoje temos igrejas cheias de pessoas vazias, pessoas que não têm nada de Deus, pessoas que não sabem nada de Bíblia, que não sabem nada de palavra de Deus. Quase que não tem diferença de a pessoa frequentar aquelas religiões orientais que falam sobre autoajuda, que falam como relaxar, como meditar. É ou não é? Da igreja é a mesma coisa, é a mesma palavra, são os mesmos dizeres. A diferença é que na igreja é incluído, né, a Bíblia, é incluído Jesus, porém só a parte light. Não estou mais preocupado em levar almas para Cristo, não, almas para o céu não. O importante é trazer para a igreja, né? Mas não se discipulam mais, não se faz mais discípulos de Cristo, não é verdade? Então, irmãos, esta igreja aqui tem causado náuseas a Deus, tem revirado o estômago de Deus, tem causado enjoo em Deus. Deus, olha, não aguento mais. Fé de pecado, fé de erro, os púlpitos, fé de adultério, né? E quando se levanta alguém, como temos aí na mídia, para falar contra o erro, todo mundo se levanta apedrejando o irmão, tal, não quer aparecer, fulano quer aparecer. Sabe por quê? É mais fácil alguém desqualificar quem está falando, né? Pegar e desqualificar para produzir um descrédito, né? Do que levantar argumentos, do que argumentar. Porque contra fatos não há argumentos. E está mais do que provado, está mais do que registrado. Pessoas já testemunharam, pessoas já denunciaram o erro. Olha, o camarada está lá na igreja, está lá falando, está lá. Daí levanta alguém com coragem e fala, não, quem é fulano para estar falando isso? Que igreja que ele é? Ah, naquela igrejinha de fundo do quintal? Ah, quem é ele? Ele é um pastor? Ele é um profeta? Ele é isso? Ele é aquilo? Quem é ele para falar isso? Aí ele também é pecador. Ou seja, é como se o fato da pessoa que está falando não ter uma qualificação teológica, ele não está com a razão. Ou seja, em vez de mudar, em vez de procurar melhorar, é mais fácil desqualificar, é mais fácil colocar a pessoa que está falando em descrédito, como se isso fosse ajudar a resolver o problema, como se o pecado do pastor, o pecado do pregador, o pecado de quem está pregando, de quem está na frente, estivesse vinculado ao simples fato da pessoa que falou, ok? Querido, Deus abençoe a todos. Espero ter te ajudado, né? Não me critique, não me condene por estar falando isso, ok? Eu tenho certeza que vai ser de muita ajuda para a igreja, ok? Eu sou o pastor Evaldo Braga e este é o meu, é o seu, é o nosso canal A Verdade Vos Libertará.